tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de vistorias do Vivendo de Vistorias. E nessa aula nós vamos falar sobre as responsabilidades, sobre as obrigações do locatário, né? Na aula passada a gente falou sobre as obrigações do locador e agora a gente vai falar sobre as obrigações do locatário. O locatário tem sim muitas obrigações, a própria lei do inquilinato vai trazer isso logo lá no inciso 1º do artigo 23, né? Que ele é obrigado a pagar ali os encargos legalmente, ou seja, que são originários da lei e do contrato, contratualmente exigíveis, tá? E existem aí, pessoal, algumas obrigações e responsabilidades do inquilino que você, vistoriador de saída, é bom que você saiba, porque muitas vezes o inquilino ele vai querer te enquadrar em algumas situações que na verdade ele não tem razão. Por exemplo, na minha visão, a vistoria de saída era uma coisa assim, num mundo perfeito e utópico, tá? Não estou dizendo que isso é prático, mas utópico. A vistoria de saída nem deveria existir, porque é uma obrigação do inquilino reparar os danos imediatamente quando for verificado que aqueles danos aconteceram. Não precisaria ele esperar uma vistoria de saída apontar o que são os danos. E você vai ver que a própria lei diz isso. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora, sobre as responsabilidades do locatário em relação à vistoria de saída, sob a luz da lei do inquilinato. Vamos lá. Então é isso, né, pessoal? Como o locador tem as obrigações dele, o inquilino também tem as suas obrigações. E uma das principais obrigações do inquilino está logo no artigo 23, inciso 1 da lei do inquilinato, que vai dizer que ele é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação legal ou contratualmente exigíveis. Vou parar por aqui, tá? Por que eu trouxe esse artigo, né? Isso que eu vou ensinar para vocês uma coisa muito importante. O inquilino, quando você está fazendo a vistoria de saída dele, ele sempre vai dizer assim: poxa, você está me cobrando isso, mas eu sempre paguei o meu aluguel em dia, eu sou um inquilino exemplar. Poxa, né? Olha só, doutor inquilino, quando tiver a coisa pegando fogo, você pode falar isso, antes não, tá, pessoal? Você pode falar para ele: olha, pagar o seu aluguel não é mais do que a sua obrigação. Está inclusive na lei que você tem que pagar o seu aluguel. Você não está fazendo um favor para o proprietário. Então eu não vou deixar de cobrar isso na vistoria de saída porque você não fez aquilo, tá? Então toma cuidado, pessoal, com esse tipo de argumentação desses inquilinos, beleza? E aí pode acontecer, muitas vezes o inquilino fala assim: ah, mas isso que você está me cobrando é ilegal. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas tem uma parte nesse inciso aqui, nesse artigo, que vai dizer ali o seguinte, ó: encargos da locação legal ou contratualmente exigíveis. Então pode ser que esse inquilino ele se comprometeu a fazer determinada situação via contrato, por mais que a lei liberasse ele. Na próxima aula a gente vai falar sobre decisões judiciais e, por exemplo, a pintura é algo que, se não tiver previsto em contrato e na vistoria, o cliente nem é obrigado a pagar, porque é considerado um desgaste do uso. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, isso está exigido lá em contrato. Então, esse inquilino ele é sim obrigado a pagar. Então, tomar cuidado quando o inquilino vir te dar uma carteirada, por exemplo, usando a lei, porque aqui o contratualmente exigível pode estar valendo nesse caso, tá? Outra coisa, o locatário, ele pode, né, ele é obrigado a servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Aqui tem um perigo, tá? Porque assim, primeiro, tratar o imóvel como se fosse seu, eu sugiro que você nunca cite isso para o inquilino, tá? Na vistoria de saída, porque ele realmente pode dizer: não, vou tratar como se fosse meu, então vou tratar de qualquer jeito. Isso pode acontecer e não é uma argumentação boa, uma linha de argumentação boa para você fazer, né, com o seu inquilino. Mas serviço do imóvel com uso compatível ou convencionado, isso aqui sim ele é necessário, tá? Você saber disso, porque muitas vezes, pessoal, esse inquilino ele aluga um imóvel para ser uma casa e ele monta lá dentro um comércio, por exemplo, é uma fábrica de marmita, uma oficina mecânica, qualquer coisa nesse sentido. Então não pode, ele está quebrando um contrato e é importante você avisar isso para a imobiliária quando você identificar esse tipo de situação, porque esse inquilino provavelmente ele depredou o imóvel muito mais do que o necessário e ainda por cima ele infringiu o contrato devendo aí uma multa para o proprietário ou talvez até para a imobiliária. Então é uma obrigação sua, se você identificar que esse imóvel
ele está sendo usado para um outro fim, informar lá na imobiliária, tá? O locatário ele ainda é obrigado a restituir o imóvel fim da alocação no estado em que recebeu, salvo as deteriorações do uso normal, tá? Aqui é aquilo que o inquilino sempre vai falar. Ele vai dizer assim: ah, eu estou devolvendo o imóvel melhor do que como eu peguei. Não está fazendo mais do que obrigação dele, tá, pessoal? Claro que reformar o imóvel e tudo mais, não é isso que eu estou falando aqui. Mas se o inquilino pega um imóvel bom, com pintura nova, limpa e tudo mais, e ele devolve nas mesmas condições, tá tudo certo. Se ele devolve melhor do que quando ele pegou, às vezes esse melhor é o quê? Tinha uma porta arrastando no piso, ele arrumou, né? Tinha uma lâmpada queimada, ele arrumou. Poxa, ele ia viver a vida inteira dele com aquela porta arrastando no piso? Não, né? Então faz sentido que ele seja, que ele devolva melhor do que quando ele pegou. Mas isso não é mérito para ele ser liberado, por exemplo, de algum tipo de cobrança, né? Então tem cara que não quer pagar o aluguel porque está devolvendo um imóvel melhor, ou ele pegou um imóvel, por exemplo, com uma pintura usada e ele está devolvendo com uma pintura nova. E aí ele simplesmente não quer, por exemplo, fazer a troca de um balcão que ele molhou e estufou esse balcão, ou de alguma lâmpada, ou alguma coisa nesse sentido. Ele poderia, seria muito melhor para ele se ele deixasse o imóvel com a pintura usada e fizesse os outros itens para ele não ter esse tipo de problema. E o proprietário não é obrigado a aceitar esse tipo de troca, tá? Então fica esperto quanto a isso. O locatário, ele também é obrigado a levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito que seja responsabilidade do proprietário, tá? Então, assim, ó, por exemplo, o locatário ele vai dizer o seguinte: ah, eu não vou pintar essa parede aqui na vistoria de saída porque tem uma mancha de infiltração aqui, tá molhando, pá, pá, pá. Tudo certo. Mas você avisou o proprietário que existia isso? Não, não avisei. Então a responsabilidade é sua, porque ele é obrigado a informar o proprietário. Já vi vários casos acontecer de ter vazamento na parte interna do armário, do móvel, e esse inquilino simplesmente não avisar o proprietário, porque ele já ia sair do imóvel daqui um mês ou 2 meses e esse balcão ficar podre. Resultado, um vazamento que era responsabilidade do proprietário fez com que o inquilino pagasse um balcão inteiro, porque ele foi negligente, ele foi omisso nesse tipo de situação. Então, mesmo que seja responsabilidade do proprietário, você deve cobrar isso do inquilino, anotar na vistoria de saída, porque esse proprietário ele não sabia que aquele item estava danificado tal como estava. Então, tem que avisar sim, e se ele não avisar, a responsabilidade passa a ser dele, tá? Uma outra coisa também, que eu sempre adoro esse artigo, que é o seguinte: o locatário, ele é obrigado, galera, a realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. O que isso aqui quer dizer? Que nem deveria existir vistoria de saída no imóvel, porque esse inquilino, quando existe um defeito causado por ele e é obrigação dele reparar os itens e devolver o imóvel como ele pegou, também é obrigação desse inquilino realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações. Aqui abre uma margem para essa palavra verificado, né? Por quem que verificou esse dano no imóvel? Foi o vistoriador que fez a verificação e apontou? Foi o proprietário? Isso aqui é o próprio inquilino, tá, pessoal? Que se ele verificou que aconteceu um defeito, um problema no imóvel, ele tem que arrumar. A vistoria de saída ela não deveria existir, ou deveria existir, mas com outro nome, uma simples conferência lá no imóvel. Obviamente que aqui eu estou sendo utópico, né? Lá hoje no nosso Brasilzão aí não vai rolar esse negócio. Muitas vezes existe muita gente honesta, mas tem muita gente desonesta, é aquele que quer ganhar mais, né? O quanto pode. Ou seja, se ninguém me apontar para eu pintar o imóvel, para eu trocar uma cadeira, para eu fazer determinada manutenção, eu é que não vou fazer, vou ficar quietinho aqui na minha. Mas esse locatário, se um dia você tiver a oportunidade e você tiver ali no imbróglio e tudo mais, você pode falar isso para esse locatário: olha só, meu irmão, tu não tá aqui no direito, tá? Então, assim, tu deveria já ter arrumado isso. Você não arrumando, você está infringindo o contrato, infringindo a lei. Então, além de você ter que arrumar esse item, é capaz de você ter até que pagar uma multa para o proprietário porque você não cumpriu o que está disposto no contrato.
beleza? O locatário também ele é obrigado a não modificar, uma obrigação de não fazer, modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Então, muitas vezes, você chega numa casa, o cara construi uma garagem. Ah, mas é muito melhor para o imóvel. Tá, mas foi autorizado? Não, não foi. Então, derruba a garagem, sabe? Claro que você vai perguntar lá na imobiliária, vai anotar que existe uma garagem e tudo mais. Até uma dica importante, pessoal, sobre as benfeitorias no imóvel, tá? É o seguinte, o proprietário, ele não é obrigado a ficar com as benfeitorias lá no imóvel. Muitas imobiliárias, elas até incluem uma cláusula contratual dizendo que tira aí que o inquilino ele abre mão do direito de retenção dele e tudo mais. Então, assim, o proprietário não é obrigado a ficar com benfeitorias dentro do imóvel. Então, quando você vê que tem uma benfeitoria no imóvel, uma benfeitoria boa e aquelas benfeitorias aí que são verdadeiros presentes de grego, né? Você não vai simplesmente ignorar aquilo porque, na sua opinião, aquilo é melhor para o proprietário, melhor para o imóvel. Não faça isso, tá? Você vai sim anotar aquilo como benfeitoria, tanto que lá no aplicativo do Pleno tem lá a opção, por exemplo, de você anotar os itens que quem é o responsável, o tipo do dano, aliás, né? Se é um dano, se é uma benfeitoria, se é um desgaste do uso. Então você anota que aquilo é uma benfeitoria e a imobiliária vai decidir junto com o proprietário se fica ou não. Ah, Diego, mas o cara quer deixar 3 ar-condicionados no imóvel. Tudo bem, pessoal, hoje são 3 ar-condicionados, mas na próxima locação são 3 ar-condicionados que o proprietário é responsável por fazer manutenção, fazer limpeza, fazer revisão, se danificar por substituir um ar-condicionado desses, e às vezes o proprietário antes não tinha um problema, agora ele tem um problema e uma dívida também em relação à próxima locação. Então, não é vantagem você aceitar qualquer benfeitoria, tá? E para a gente já encaminhar aqui para o fechamento, o locatário, pessoal, a gente sabe que ele é obrigado, se o imóvel está para venda, ele é obrigado a aceitar visitas no imóvel, né? É isso que a parte final aqui, ó, do texto fala, seja examinado e visitado por terceiros. Só que o começo, ó, permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora. Aqui a gente está falando da vistoria de saída, da vistoria intermediária. Então, esse locatário ele é obrigado a aceitar essa vistoria lá no imóvel. Então, a gente falou muito já em outras situações, em outros canais, por exemplo, da vistoria intermediária, algo que a gente vem tentando convencer as imobiliárias para que essa vistoria intermediária seja feita cada vez mais. Né? Claro, primeiro para gerar mais essa vistoria, mas não só para gerar mais uma burocracia, não é isso, mas para que isso já alivie a vistoria de saída, para que não seja, não ocorram surpresas, né? Então, fez a vistoria de entrada e esquece o imóvel, fica ruim, que daí você chega lá na vistoria de saída, poxa, o imóvel está totalmente danificado, alterado. Se essa vistoria periódica ela é feita de 6 em 6 meses, de 12 em 12 meses, o pessoal da imobiliária, o proprietário tem a chance de saber aí o que aconteceu, né, dentro desse imóvel, se tem algum problema acontecendo, já consegue pegar isso direto na raiz, tá? Então, aqui essa é uma visão geral das obrigações do locatário para que você não seja pego aí desarmado na hora de fazer desarmado de argumento, né? Na hora de fazer a vistoria de saída, tá? Nas próximas aulas a gente já vai entrando um pouco mais nos aspectos práticos da vistoria de saída. A gente só vai comentar algumas decisões judiciais aqui que são bem bacanas para a gente quebrar alguns mitos em relação à vistoria de saída e obrigação de devolver o imóvel. Até a próxima aula. Tchau, tchau.